De fato, Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo? A Bíblia, ela atesta isso. Seria isso uma verdade? Eu já vou dizendo que não. Isso não é uma verdade. Pelo contrário, as Escrituras vai nos mostrar que Jesus, na verdade, morreu numa quarta-feira, numa tarde de quarta-feira, e ressuscitou ao pôr do sol do Shabat, do sétimo dia da semana. Se você quer saber sobre essa curiosidade, fica comigo neste vídeo que eu vou te falar. Para compreendermos essa situação, temos que entender o que eram as solenidades do Senhor, os moedes, as festas do Senhor. Deus estabeleceu para o seu povo 7 festas, que eram elas a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E grava isso agora que eu vou te dizer. Cada festa dessa, como está descrito em Levítico 23, a partir do verso 4 em diante, cada solenidade dessa era um Shabat, um grande dia de sábado. Nenhuma obra servil poderia ser feita. Ou seja, Israel tinha 7 Shabats, 7 solenidades, que eram as 7 festas, que eram 7 Shabats, e tinha também o Shabat semanal, que era o sábado semanal, que era o sétimo dia, o dia de descanso, como está descrito no Decálogo. Então grava isso para você entender o que nós iremos passar aqui neste vídeo. Jesus ele morre na Páscoa, às 15 horas da tarde, que era a hora nona, como a Bíblia descreve. Portanto, depois da Páscoa vinha a festa dos pães ázimos. Nós temos que ter em mente o seguinte: o calendário judaico, ele não é como o calendário solar, o nosso calendário solar, e a viração do dia começa às 0 horas. Não. No calendário judaico, a viração do dia é de um pôr do sol a outro pôr do sol, ou seja, o dia é contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Esse era o calendário que os judeus usavam na época de Jesus, que é o calendário lunar. Se você tem uma Bíblia do seu lado, abra comigo em Marcos capítulo 16, verso 1. Olha só o que vai dizer. E passado o sábado, grava isso, grifa isso aí na sua Bíblia assim, ó. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Ungir quem? Ungir Jesus. Agora vamos para Lucas capítulo 23, a partir do verso 54. Olha só o que diz. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando-se ela, prepararam especiarias e ungüentos, como está descrito lá em Marcos capítulo 16. Passado o sábado, elas foram comprar especiarias para ungir Jesus. Olha só o que vai dizer o restante. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ora, passado o sábado, elas compraram especiarias. Já tinha passado o sábado. Mas aqui em Lucas vai dizer que elas repousaram no sábado conforme o mandamento. Por que está escrito conforme o mandamento? Porque esse Shabat aqui é o Shabat semanal do sétimo dia. Aquele sábado que tinha passado era o grande dia de sábado, que era o Shabat da festa dos pães ázimos. Portanto, elas esperaram passar aquele Shabat para na sexta-feira comprarem especiarias, e assim conforme o mandamento ao pôr do sol de sexta-feira, elas repousaram conforme o mandamento. E aí, no primeiro dia da semana, conforme vai dizer aqui o capítulo 24, elas foram até o sepulcro e Jesus já não estava lá há muito tempo. Então perceba que ocorreram 2 sábados nessa semana. Lembra do que a gente falou das solenidades que eram um Shabat? Portanto, a festa dos pães ázimos era um grande dia de sábado. Por isso que o texto diz lá que passado o sábado, elas compraram especiarias. E depois, elas repousaram no Shabat conforme o mandamento. Ou seja, se nós pegarmos esses textos, parece que a Bíblia ela entra em contradição. Não, mas a menos que nós venhamos ter a noção de que naquela semana existiram 2 Shabats, conforme a tradição judaica. Agora vamos fazer a conta segundo a tradição cristã ensina que Jesus, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Vamos ver se vai dar 3 dias e 3 noites, como Jesus ele vai dizer. Inclusive Jesus vai usar ali o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos lá. Então, da tarde de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, se passou um dia. Do pôr do sol de sábado ao pôr do sol de domingo, passaram-se 2 dias. Ou seja, aqui daria 2 dias e 1 noite. Não bate isso de jeito nenhum. Então, se a gente for nessa conta, Jesus ele vai ressuscitar, na verdade, na segunda-feira. Agora, olha só, quanto à questão bíblica, como é que vai ficar bem diferente. Do pôr do sol da quarta-feira ao pôr do sol de quinta-feira, dá 1 dia. Do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira, dá 2 dias. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, dá 3 dias.
Portanto, Jesus ressuscitou aqui ao pôr do sol do Shabat. Percebe que é incoerente Jesus ter morrido na sexta-feira. Mas aí alguns teólogos vão dizer assim, qualquer parte do dia de sexta, de sábado, de domingo, corresponde a um dia inteiro. Não, a Bíblia, ela não dá base para isso. Pelo contrário, pela contagem que nós fizemos, de sexta-feira a domingo só dá 2 dias e 1 noite no calendário judaico. Veja que não bate essa questão. Jesus disse que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a tabelinha para você anotar aí no seu caderno, no seu livro, para você estudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, coloca nos seus favoritos. E se você não me segue, já me segue para mais vídeos como estes. E eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.